Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. A informação do dia é a exoneração do juiz federal Sérgio Moro. É hoje, né, Mark? Exatamente. O Moro encaminhou o pedido de exoneração na sexta-feira, depois do feriado. No documento encaminhado ao presidente do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, o juiz explicou que pretendia pedir o desligamento só em janeiro, antes da posse no novo cargo. Mas diante das reclamações que, mesmo em férias, ele não poderia participar do planejamento do futuro governo, preferiu não dar motivos ao que ele chamou de controvérsias artificiais, já que o foco dele é organizar a transição. O desembargador Thompson Flores aceitou o pedido. À frente da Operação Lava Jato, Moro teve o trabalho reconhecido em todo o Brasil e até internacionalmente. Em 4 anos e meio, ele autorizou a prisão de 264 pessoas e condenou 140 réus. Somadas, as penas passam de 2.000 anos. Foram devolvidos à Petrobras 2,5 bilhões de reais recuperados da corrupção. Moro deve assumir um superministério juntando Justiça, Segurança Pública e outros órgãos de fiscalização do governo, como o COAF. Com a saída oficial de Moro, a juíza Gabriela Hart segue à frente da Lava Jato, mas ela não pode assumir em definitivo porque é juíza substituta. Será aberto um concurso interno para escolher um novo nome para a vara responsável pela Lava Jato. 232 juízes federais da região sul poderão se inscrever. Ganha quem tiver mais tempo de carreira. E só para reforçar, Denê, muito ouvinte já pergunta aqui: por que a doutora Gabriela não continua? O pessoal gostou, ou criticou, enfim, mas ela chamou a atenção do Brasil inteiro com a posição dela frente ao interrogatório do ex-presidente Lula. A Gabriela é juíza substituta, então ela não pode nesse primeiro momento assumir a vaga. Ela só poderia assumir se abrir o concurso, nenhum juiz titular se interessou pela vaga. Aí abre para substituto, mas isso não vai acontecer. Já tem, inclusive, Denian, disputa entre os juízes federais aqui da região sul para ver quem assume a 13ª vara de Curitiba. E tem gente do Paraná, inclusive, postulando a 13ª vara criminal federal por conta de toda a visibilidade que tem, nós sabemos, é um trabalho árduo, difícil. O principal, o grosso da Lava Jato já foi, mas ainda tem muita coisa pela frente e tem sentenças que envolvem o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mark, haverá tempo da doutora Gabriela Hart sentenciar o ex-presidente Lula nos 2 casos que estão aí na mídia? O primeiro deles é o do apartamento vizinho lá de São Bernardo do Campo e do terreno do Instituto Lula, e o outro é o do sítio de Atibaia. Caberá à doutora Gabriela essa sentença ou não? Uma delas, Aninha, a sentença do terreno, creio que a doutora Gabriela anuncie ainda esse ano, no máximo ali começo de dezembro, antes do recesso. Isso porque o processo já está concluso, como se diz no meio jurídico, há 2 ou 3 semanas. E a partir de então o juiz pode anunciar a sentença. O processo já está bastante adiantado. A doutora Gabriela mostrou, inclusive, que tem estado a par de todos os detalhes do processo. Então acredito que o processo do terreno e do apartamento de São Bernardo, a sentença sai esse ano ainda. Já o do sítio de Atibaia, só lá para fevereiro do ano que vem, depois do recesso, vai ter muito prazo para correr ainda, alegações finais, agora tem últimas diligências. Inclusive hoje encerra o prazo para que defesa e acusação peçam aí algum depoimento novo, alguma coleta de prova nova, só depois que vai abrir as alegações, enfim, tem recesso. Agora, o do apartamento e do Instituto Lula sai ainda esse ano, Denian. Bom, e o PT, que não pode ver uma vergonha que já quer passar? É impressionante, a vergonha tá lá, o PT corre para passar a vergonha. Qual é a vergonha da vez? A vergonha da vez é se insurgir contra uma decisão que é unilateral do magistrado. O juiz federal Sérgio Moro pediu exoneração e vai embora. E o PT ingressa com um pedido no CNJ para tentar melar uma exoneração. Primeiro era, não queremos o Moro, não queremos o Moro, não queremos o Moro, é golpista, aí o Moro sai, não pode sair, não pode sair, não pode sair. É esse movimento pendular de uma espécie de esquizofrenia político-ideológica que faz com que o cidadão comum não consiga perceber. Tudo que o PT quis na vida era a saída do Moro da Lava Jato. Tudo.
Aí agora não quer. Então nem vou perder meu tempo com isso, que tem outras notícias mais importantes, tem o nosso debate. Mas como tem pergunta de ouvinte aqui, fala do PT, já falei. Pêndulo esquizofrênico, partidário, ideológico, maluco, biruta. Adiante, 7h07. E os ouvintes, Marcos Souza, já estão acordados aí ou não? Participam sim. O ouvinte final do telefone 3688, o Luiz, ele diz que ele não entende, por exemplo, é o ouvinte leigo, né? Não entende por que quem não tem OAB não pode advogar, mesmo tendo feito direito 5 anos. Vamos falar depois pra frente o porquê disso. Também tem a participação... Será que nesse ponto nós temos consenso entre os candidatos à presidência da OAB? Exame de ordem. Tem tantos e tanta gente que tem o diploma de bacharel em Direito e gostaria de advogar e não tem como advogar porque não consegue aprovação no exame de ordem. O exame de ordem tem a sua validade e a sua maldade, porque quem já passou por ele sabe como ele é cheio de razões não confessáveis, mas tem lá o nosso exame da OAB. Vamos falar sobre a prova da ordem, a importância deste exame que faz e cria um filtro para que pessoas qualificadas possam advogar, porque a gente sabe que houve uma proliferação gigantesca de cursos jurídicos. Se chutar uma pedra, sai a pedra fundamental da criação de uma nova faculdade de Direito. É impressionante. Então, falaremos sobre isso também, a proliferação de cursos jurídicos e o exame da OAB. Mas não pode porque não pode. Denian, o final do telefone 3475, o Sasdelli Rafael fala o seguinte... a Glaze falou na semana passada que o Moro só não saiu definitivamente, ficou em férias, para continuar com os processos. É importante falar isso, que a Glaze faltou com a verdade nisso. A vara continuaria preventa, não é isso? Claro. E sabe sabe qual é o real motivo do juiz federal Sérgio Moro ter atrasado a sua saída do ministério? Grana. E ele confessa isso. Ele diz, olha, eu ganho o meu salário que eu pago as minhas contas. Se eu saio agora, me falta o dinheiro para eu fechar a conta. Eu achei importante o pronunciamento do juiz federal Sérgio Moro nesse sentido, de dizer, olha, se eu saio agora, como é que eu pago a conta depois? Ele reclamou também da questão previdenciária, né? Se acontece alguma coisa comigo, ele que sofre ameaças, minha família fica sem nada, que eu vou estar sem emprego, enfim. Foi o que ele alegou. Também agora, Dani, é interessante o momento do Brasil, né? A gente vê figuras diferentes sendo nomeadas a cargos importantes. Aqui no Paraná, por exemplo, um empresário vai assumir a Secretaria de Educação, que é uma novidade interessante também. Agora, as pessoas estão procurando os benefícios. O Moro chegou pro Bolsonaro e falou assim, quais os benefícios que eu vou ter? Vale alimentação? Vale refeição? É mais ou menos isso, né? Claro. E nesse caso aqui do Paraná, muita gente está perguntando assim, poxa, mas vai assumir um empresário a Secretaria de Educação? O que nós vimos? Nós vimos que o modelo professorinha, com todo o respeito que eu tenho às professoras, eu sou professor, então eu tenho um respeito gigantesco e sou fruto da educação que tive. Mas o modelo professorinha na Secretaria de Educação não se mostrou eficiente. Não há efetividade do modelo professorinha. O governador eleito Ratinho Júnior ousa, nomeará um empresário. Vai dar certo? Eu não sei. Eu não tenho ideia se vai dar certo. Mas o modelo professorinha, eu sei que deu errado. Não funcionou. Vamos ver o que acontece aí com essa escolha do governador eleito Ratinho Júnior. Sabe, Mark, que essa semana Porto Alegre vai sediar um evento da revista Amanhã. A revista Amanhã é um emblema do bom jornalismo. E a revista Amanhã tem um prêmio chamado As 500 Maiores do Sul, que reúne aí os 500 maiores empresários, um grande evento. É o maior evento da região sul do Brasil, um dos maiores do país e da América Latina. Empresários gigantescos se reúnem num evento que é festivo, mas é um evento de discursos fortes e de reflexão. E será o primeiro grande encontro entre os 3 governadores.
o governador Ratinho Júnior, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o governador Comandante Moisés, de Santa Catarina. Os três se reunirão lá em Porto Alegre essa semana para discutir ações conjuntas, entre elas o futuro do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento aqui do sul do Brasil. Então tem reunião do Moisés, do Ratinho e do Eduardo, os três governadores, antes mesmo de assumirem. E são três novatos, né? Porque nenhum é reeleito, os três chegam aí com... E jovens. O Moisés é o mais velho dos três. Porque o Ratinho Júnior não tem 40 anos. Acho que 37, né? Ou 36 anos. Dá uma conferida pra mim, Mark, por favor. Acho que é 37. 37 anos ou 36 anos o Ratinho Júnior. É 32 a idade do 37. Eduardo. 37 o Ratinho, 32 o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Que bom, fico muito feliz. A renovação, a oxigenação, vamos ver se 33, Eduardo. 33, fez aniversário. Então veja, e o Moisés tem quantos anos? Acho que esse tem 40 e poucos. Ainda assim, muito novo no que nós entendemos aí como idade tradicional para o exercício de governos, né? A Constituição, ela determina a idade mínima de 30 anos. 51. 30 anos para governar. O comandante Moisés já não cozinha mais na primeira fervura, não é galeto, né? Os outros dois ainda são galetinhos da política. Meu Deus, que beleza, hein, é essa? É mais velha que o Moisés, essa expressão. Ué, mas... já não é mais galeta. Vocês estão afim de mimimi. Maravilhoso. Ô, Terríveis, não tem umas vinhetas aí pra gente animar a nossa eu manhã? fiz aquela que você pediu. Solta a nossa nova vinheta, vai. Se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Essa é maravilhosa. Se o senhor começar nesse tom comigo, senhor Marcos Souza, a gente vai ter problema. Você não venha criticar aqui a minha expressão. A sua expressão galeto. Não ferve na... Não cozinha na primeira fervura. Esse é maravilhoso. Não tem uma história de cozinhar... Não tem uma expressão que fala cozinhar o galo? Tem. Por quê? Tem. Porque você põe o galo na panela e fica cozinhando o galo. E demora pra cozinhar. Se você puser um galetinho, cozinha mais rápido. Vai mais rápido. É por isso cozinhar o galo. Denise, só registrar aqui, os ouvintes estavam perguntando... o novo secretário de Educação do Paraná a partir de janeiro será Renato Feder. Ele é empresário, aqui não tem mimimi, ele é ligado a Multilaser. Sabe aquela empresa que faz caixinha de som de computador, microfone, essas coisas, periféricos? Ele é dessa empresa, ele que vai assumir a Secretaria de Educação. Ele é professor também, professor de matemática, e agora assume a Secretaria de Educação a convite de Ratinho Júnior. Eu vi muitos críticos aí do Ratinho Júnior. O governo nem começou e ele já tá tomando porrada, né? Dizendo, isso aí é pra fazer negócio na Secretaria de Educação. Como as pessoas são, né? O senhor esse que vai assumir, é jovem também, nem assumiu a Secretaria de Educação e já tá respondendo a acusação. Deixa o homem trabalhar. Vou pegar uma frase da campanha do ex-presidente Lula. Nem entrou e já tá na porrada. 7h15, mais uns ouvintes e vamos para o intervalo. Denê, aqui na live muita gente aqui... debatendo, os ouvintes têm um programa paralelo entre eles e aí estão com dúvida. Vamos lá, são 2 processos contra Lula, gente. Vamos separar, tá? 2 coisas diferentes. A sentença que vai sair ainda esse ano é do caso do Instituto Terreno Lula em São Paulo. A Odebrecht teria comprado o Instituto e repassado a Lula como propina o terreno para abrigar o Instituto dele. Essa sentença ele já foi ouvido lá no começo do ano, então é outro processo. O que ele foi ouvido agora é outra coisa, é o processo do sítio. Esse a sentença não sai esse ano. Então a sentença que sairá é de outro processo do qual ele já foi ouvido. A sentença do sítio, que ele foi ouvido semana passada, só sai ano que vem. O pessoal tava falando, mas como é que vai sentenciar se ele não tinha nem sido ouvido ainda? Então são 2 coisas diferentes. Também tem a participação aqui... muita gente perguntando o WhatsApp. Eu nunca lembro de cabeça, então ajude. O WhatsApp ouvintes. da rádio é o 985045092. Tem que colocar o 41 na frente porque é Curitiba. Então 985045092. Esse é o WhatsApp. E daí, Denê, tem muita gente aqui já com perguntas e o pessoal tá pistola com a OAB, viu? Tá falando, a OAB é um sindicato grande? É o que o pessoal tá perguntando, os ouvintes estão perguntando aí. Os 2 candidatos podem responder qual é a função da OAB para a advocacia e para a sociedade paranaense. Presidente Noronha, que vai acompanhar esse debate aqui, vou pedir para o presidente Noronha, por favor, entrar no estúdio antes do intervalo. Presidente José Augusto Araújo de Noronha é o nosso presidente da OAB do estado do Paraná. Sabe da importância que um debate num veículo aberto
de comunicação. Tem. O presidente Noronha está aqui. Apenas para o esclarecimento, presidente, da eleição que nós estamos falando. São quantos advogados aptos a votar no estado do Paraná? Fala no microfone, Noronha, por favor. Muito bom dia, muito obrigado pela presença aqui, para que a gente possa dar um cenário de que eleição nós estamos falando. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, conta com 68 mil advogados ativos aproximadamente e acima de 53 mil aptos a votarem. Então são 53 mil eleitores. O voto é obrigatório, né, para todos aqueles que estão na ativa da Ordem dos Advogados, é isso? Qual é o orçamento da OAB, presidente Noronha? Deve ser aproximadamente 60 milhões de reais por ano. Então, um orçamento de 60 milhões de reais por ano, são 60 e tantos mil advogados da instituição que atua abertamente, claramente, claro, na defesa da advocacia, mas, sobretudo, na defesa do Estado Democrático de Direito brasileiro. Por isso, o nosso debate, agradeço muitíssimo a presença do presidente José Augusto Araújo de Noronha. A gente vai fazer um intervalinho rápido agora e, na volta, tem Cássio Telles e Manuel Caetano Ferreira Filho, aqui no microfone da Jovem Pan. RIC Mais Notícias. Sete horas 24 minutos, 7h24, o debate nem começou ainda. E já há um clima quente aqui no estúdio, que demonstra que nós teremos um bom confronto entre os dois homens que querem presidir a Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Paraná. Agora são 7 horas 25 minutos. RIC Mais Notícias. Marcos Souza, o currículo dos dois, currículo muito resumido, claro, dos dois candidatos que querem presidir a OAB. Cássio Telles é ex-conselheiro seccional da atual presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas. Ele foi conselheiro seccional e também vice-presidente da entidade de 2013 a 2015. A chapa traz ainda Marilena Winter como candidata a vice e vai ser composta pelos advogados Rodrigo Rios, secretário-geral, Cristiane Bortolotto, secretária-geral adjunta, e Henrique Gaed, tesoureiro. Para o Conselho Federal são indicados Ayrton Martins Molina, Arthur Piancastelli, Graciela Martins, Flávio Pansieri, José Augusto de Araújo Noronha e Juliano José Breda. Já Manuel Caetano Ferreira Filho é professor de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná e procurador do Estado. Ele também já foi conselheiro federal e estadual, além de ter participado de comissões da OAB Paraná. A chapa dele conta com a vice-presidência de Emanuela Magro Denora, secretaria-geral de Sandra Turra, secretária adjunta de Rosemary Desotti e Marcelo Trindade de Almeida para tesoureiro. Para o Conselho Federal são indicados Carlos Roberto Escalassara, Luiz Carlos da Rocha, Vera Caran de Chueri, Denise Filipeto, Adriana Espíndola Correia, Ramos Prestes Bentivenha. Muito bem. O candidato Cássio Telles é da chapa 11 de agosto. E o Manuel Caetano é da chapa de oposição. A 11 de agosto comanda a OAB. E há agora um bate-chapa da oposição ao atual, vou chamar de governo da nossa Ordem dos Advogados. Essa campanha tem se notabilizado, doutores? Já cumprimento e dou bom dia ao doutor Cássio e ao doutor Manuel Caetano. Essa campanha tem se notabilizado por uma disputa muito ferrenha de troca de acusações. As redes sociais se prestam muito a isso. E o tema que tem dominado o debate há bastante tempo é a posição partidária que pode levar a OAB na eleição. Isso pesa, sobretudo, sobre a chapa do Dr. Manuel Caetano, que diz que seria um braço do PT ou um braço da esquerda no comando da OAB. E do outro lado vem dizendo que a chapa do Cássio também tem gente filiada a partido político. Então eu começo com o seguinte tema: partidarização, ideologização para o lado de lá ou para o lado de cá. Os advogados têm mostrado repulsa de que a OAB venha funcionar como braço de partido político.
Então começo perguntando aos dois, os dois deverão responder essa pergunta e começo pelo doutor Manuel Caetano. A sua chapa, doutor Manuel Caetano, é um braço do PT? Se o senhor ganhar, o PT vai comandar a OAB do Paraná? Bom dia, Denian, bom dia aos que estão nos ouvindo e vendo. Eu tenho uma vida pública em Curitiba de 38 anos de professor da Universidade Federal do Paraná, 37 anos como procurador do Estado do Paraná, fui durante mais de 7 o decano, exerci outras funções públicas, sou advogado há 38 anos. Eu tenho dito que é impossível esconder algum defeito meu em Curitiba e no Paraná. Qualquer pessoa saberia meus defeitos. Aliás, fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral também durante o mandato, numa eleição municipal muito acirrada, principalmente em Curitiba e em Maringá. Então, tenho essa vida aberta, pública em Curitiba há quase 40 anos, e o grande defeito que os meus adversários apontam em mim é que eu sou advogado. Eu fico muito feliz. Esse é o defeito que eles veem em mim. Eu sou advogado, e porque eu sou advogado, esse seria um grave defeito, porque confundem, e esse é um grande desserviço que prestam aos advogados brasileiros, confundem o advogado com o cliente. Eu nunca fui filiado a nenhum partido político. Nunca tive qualquer vinculação institucional com partido político. Fui juiz no Tribunal Regional Eleitoral. Se tivesse vinculação política, não poderia ser. Estão lá os meus votos, estão lá os meus acórdãos, estão lá os meus debates. O senhor fala isso porque é advogado do Lula, é isso? Isto, porque eu sou advogado do ex-presidente Lula e não vejo nisso qualquer problema. Para mim é uma grande honra advogar uma das principais causas da história do Brasil. Então, o advogado não pode ser confundido com seu cliente, não pode ser confundido com a causa. É muito ofensivo aos advogados brasileiros esta acusação que nos tem sido feita. E eu quero fazer um detalhe, além de não ter problema nenhum em que o advogado advogue para quem ele pensa que possa advogar, não vejo problema nenhum nisso, mas você sabe, os paranaenses sabem, que eu tenho o grande prazer de me encontrar com o meu cliente, quase que semanalmente, acompanhado do brilhante advogado Luiz Fernando Pereira, que é advogado do ex-presidente Lula, é conselheiro atual da chapa da situação e é candidato à reeleição na chapa da situação. E mais do que isso, além de ser advogado do ex-presidente Lula, ele é advogado de partido, ele recebe por mês do diretório do PT para advogar para o diretório do PT. O meu grande amigo, ex-aluno, pessoa maravilhosa, brilhante advogado, Juliano Breda, foi festejado no Brasil inteiro como o advogado que conseguiu absolver a senadora Gleisi Hoffmann no Supremo Tribunal Federal. Advoga para o ex-ministro Paulo Bernardo. Qual é o problema, Denian? Você tem formação jurídica. Qual é o problema de um advogado advogar a causa e ganhar? Então não vejo problema nenhum. Além disso, está lá, para não falar em advocacia e militância, um grande amigo meu que eu encontro sempre lá na frente da Polícia Federal. Eu vou na Polícia Federal trabalhar, visitar um cliente. O meu amigo André Passos está lá na frente. Bom dia, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Lula livre. Ele é um dos coordenadores desse movimento Lula livre. A última vez que o candidato Haddad veio a Curitiba, estava programado ir no escritório do Edésio, não foi porque não deu tempo. Então, eu não entendo. Os adversários desesperados, porque não vê outro motivo para me atacar, me atacam pela minha advocacia, que muito me orgulha. Doutor Cássio Telles, o tema da partidarização, da ideologização da OAB. Bom dia, Denian. Bom dia, Mark. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Uma satisfação enorme estar aqui nesse debate com o meu colega advogado, Dr. Manuel Caetano, a quem também quero cumprimentar. Dr. Manuel, já tivemos muitas vezes juntos, né? Já fomos companheiros e é uma satisfação enorme estar aqui também fazendo essa apresentação das propostas que nós temos para os próximos 3 anos. Denian, eu sou um advogado do interior do Paraná, eu sou de um escritório pequeno, trabalho eu e mais 3 advogadas, vivo exclusivamente da advocacia, não tenho nenhum cliente político, não advogo para nenhum partido político e atuo num grupo que tem se marcado ao longo da história pela sua total independência. Eu não preciso ficar explicando absolutamente nada e eu tenho claramente pautado as minhas ações enquanto dirigente da ordem na área de prerrogativas para assegurar aquilo que o candidato adversário está dizendo, que o advogado não se confunda com a pessoa de seu cliente.
Por inúmeras vezes eu dei mostras disso. Sempre que um colega nosso nos procurou na ordem para que tivesse garantido o exercício profissional, nós atendemos, eu atendi. Eu até estranho, candidato, que você faça essa acusação de que eu estou lhe acusando de envolvimento político, porque, veja, você pode vasculhar minhas redes sociais, eu não me manifestei em momento algum em relação a isso. Nunca. Se você olhar as nossas redes sociais da chapa, não vai encontrar em absoluto qualquer acusação nesse sentido. Então eu quero dizer aqui que eu, como defensor das prerrogativas profissionais, sou o primeiro a sempre entender que a advocacia não se confunde com o seu cliente. E eu acho que não precisaria nem ficar explicando. Quem quer explicar demais, às vezes quer tentar explicar o inexplicável. Então, eu acho que isso não é o caso. Nós temos aqui que debater propostas, nós temos aqui que ver o futuro da advocacia. E em relação à condução da ordem, eu quero dizer que realmente quem vai ser dirigente de ordem tem que ter muita independência. Eu vivi isso ao longo da minha trajetória. Quando estive na vice-presidência com o presidente Juliano, nós enfrentamos o governador Beto Richa, que era do PSDB. E que é cliente do Luiz Fernando? Nós enfrentamos no tratoraço, no pacotaço, na manifestação dos professores lá na frente da Assembleia, quando tentaram fechar a Assembleia Legislativa. No Paraná que queremos, está aqui o presidente Glombe, a OAB pediu a demissão da mesa inteira da Assembleia Legislativa por conta daquele escândalo dos diários secretos. E da mesma forma, nós tivemos a independência de pedir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, sem qualquer problema. Então, muito bem. Eu vejo que independência é algo fundamental dentro da ordem. Vamos ao confronto de ideias, para que entendamos, afinal de contas, qual é a diferença, então, entre o Manuel Caetano e o Cássio Telles. Esse debate vai ter regra livre. Um candidato poderá interromper o outro dará o à parte se entender que sim. Eu vou controlar o tempo, não com aquele rigor chato do debate da televisão. 1 minuto para cá, 1 minuto para lá, aquela coisa chata. Vou deixar falar. E vou controlar o tempo mais ou menos para que haja um equilíbrio entre a fala dos dois. Os dois podem se interromper, apontar aquilo que entenderem de equívoco na fala do adversário. O debate é dos senhores. E eu farei assim, uma pergunta para cada um e a gente vai tocando o debate com um perguntando diretamente para o outro e não eu. E aí quem vai perguntar? Um candidato ao outro e o ouvinte da Jovem Pan fará as suas perguntas. Então começa com a pergunta do Dr. Cássio Telles, ou por ordem alfabética. A pergunta é sua, Dr. Cássio. Candidato Manuel, nós hoje estamos vivendo uma grande dificuldade na advocacia por várias razões. Nós temos hoje uma criação desenfreada de novos cursos de direito. Hoje no Brasil são 1.502 cursos. O Paraná é o terceiro estado, ele tem 121 cursos. No começo do ano para cá, nós tivemos 253 novos cursos de direito no país. Só no Paraná foram criados 16 cursos novos. E nós temos hoje no Paraná 67.488 advogados, para ser bem preciso no número. Por outro lado, nós vemos também o exame de ordem como um filtro necessário para o ingresso na nossa profissão. Eu queria que você nos dissesse o seguinte. Primeiro, há uma pauta para a criação do ensino à distância no curso de Direito. Qual é a sua opinião sobre isso? E, em segundo lugar, o que você entende que precisa também melhorar no exame de ordem? Eu quero lembrar que todos esses cursos que eu me referi obtiveram parecer contrário da nossa instituição. Nosso parecer é opinativo, não é vinculativo, mas todos eles foram contrários, a ordem se posicionou contrariamente. Então, eu gostaria que você nos informasse sobre a sua opinião e a sua proposta a respeito desses temas. Bom dia, meu amigo Cássio. Tenho o prazer de responder. Como você disse, temos muita história em comum. Eu te considero um amigo. Jantei domingo passado com um grande amigo, antes de ontem, com um grande amigo comum que nós temos, e tenho carinho e respeito. Não tenho carinho e respeito por gente do seu grupo que ofende ao invés de debater as ideias. Não estamos debatendo ideias aqui agora, porque no lançamento, no pré-lançamento da chapa da situação, foi dito que o objetivo era combater advogados que defendiam o Lula. Isso a imprensa brasileira, paranaense toda divulgou.
Eu lamento, eu quero discutir ideias. Eu tenho ideias para a OAB e vim aqui para debater ideias. A primeira pergunta do meu querido Denian foi justamente esta, porque esse é o assunto que está na pauta. Não fui eu que fui dizer, eu não posso ser candidato à OAB porque sou advogado do Lula. Quero deixar isso claro e, lamentavelmente, temos que falar sobre isso ao invés de discutir as nossas propostas. Quero dar um bom dia também ao meu prezado Mark e responder a pergunta. Eu fico muito à vontade com relação à primeira observação que foi feita. Quanto ao número de cursos, eu não tenho a menor dúvida que é um número exagerado, que é preciso controlar, não vejo problema nenhum nesta atuação da OAB em evitar ou tentar evitar, porque o que eu tenho dito é que a OAB perdeu tanto protagonismo e respeito na sociedade brasileira que é tudo que ela defende, que ela não quer, acontece, poderíamos falar sobre isso depois. Mas é uma tese que eu considero acertada. Quanto ao ensino à distância, eu fico à vontade. Tem colegas aqui, eu de fato fui conselheiro durante um mandato estadual, e eu me lembro muito bem que numa sessão da OAB debateu-se e alguém sugeriu que a OAB fizesse uma manifestação contrária a um curso de direito à distância que estava acontecendo, me parece que era em Santa Catarina. E eu me levantei e disse, gente, eu já vi como professor de processo civil debate no Tribunal de São Paulo, lá no passado, se uma sentença era válida ou não, porque ao invés de manuscrita, ela tinha sido datilografada. Eu falei, a gente pode entrar para a história com essa mesma crítica. Não vamos aqui hoje nos manifestar contra o ensino à distância, porque essa é uma questão que está no debate, na ordem do dia. Então eu tenho dito o seguinte, já naquela época, não tenho nada contra o ensino à distância, pertence à Universidade Federal do Paraná, que tem lá departamento que presta curso à distância de excelente qualidade. Eu não vejo problema nenhum. O problema é a qualidade do curso jurídico, presencial ou à distância. Eu não sou um homem de contra-avanços tecnológicos. Eu acho que é importante colocar tecnologia ao nosso serviço. Então, a resposta é simples. Desde que haja qualidade, desde que seja preservada a boa formação dos advogados, dos magistrados, eu não vejo problema nenhum nisso. Quanto ao exame de ordem, eu lembraria aqui 2 grandes amigos, meus conselheiros iniciais na minha atividade docente, José Lamartine Correia de Oliveira Lira e Francisco Muniz, que defenderam muito naquela época, com estudos profundos, o chamado exame de Estado. O exame de ordem é fundamental. É preciso que a OAB faça uma aferição dos bacharéis que pretendem advogar. Então é preciso que seja feito um exame de ordem com qualidade, um exame de ordem que efetivamente possa dar condições para que a sociedade brasileira receba um advogado bem preparado. Este é o meu pensamento sobre o exame de ordem, meu amigo Cássio. Eu gostaria de fazer algumas considerações, porque o tema é realmente muito importante. Primeiro, em relação ao ensino à distância. A OAB tem uma posição muito clara contra o ensino à distância. Nós hoje temos no ensino presencial instituições que não têm a menor condição de permanecerem abertas. O ensino à distância só vai piorar. Eu penso, como é que funcionaria o ensino à distância, por exemplo, na questão da prática, dos núcleos de prática judiciária que são essenciais. Um advogado, ele precisa aprender a prática na sua instituição. Aliás, nós conseguimos, recentemente, na semana retrasada, no Conselho Nacional de Educação, barrar exatamente uma das tentativas que as instituições de ensino superior da área do direito estavam fazendo, que era acabar com os NPJs. Nós conseguimos também reduzir, combatemos e conseguimos eliminar uma tentativa de reduzir o curso de direito de 5 para 3 anos. Isso foi uma ação da nossa instituição. Então, eu quero dizer que, realmente, em relação ao exame de ordem, em relação aos cursos jurídicos, o que nós estamos propondo? Primeiro, a criação de um selo OAB. O selo OAB Paraná. Nós temos que avaliar as autorizações, as renovações de autorização, os reconhecimentos de curso, a ordem tem que estar em cima disso. Então, primeiramente, nós vamos fazer isso e nós vamos ajuizar a ação civil pública contra aquelas instituições que não têm a menor condição de funcionamento. Segunda coisa, nós, em relação aos cursos de direito, vamos fazer também uma aproximação entre a OAB e os cursos de direito. Eu e vamos de falar sobre o ensino. Candidato, eu não terminei ainda. O senhor pode falar, eu só vou concluir aquilo que eu penso em relação ao exame de ordem e em relação às instituições de ensino. Exame de ordem. Nós temos hoje, primeira fase, nota mínima 50%. Na segunda fase, prova prática, nota mínima 6. O que acontece? Eu acho que nós temos que aprimorar. Quem faz, por exemplo, habilitação em direito penal na primeira fase,
ou na segunda fase, a prova prática, e zera a prova de direito penal, a prova objetiva, passa no exame de ordem. Não sabe nada em relação ao direito penal na prova objetiva, mas pode, por conta de outras questões, se habilitar para a prova seguinte. A questão do reaproveitamento da primeira fase. Hoje é possível reaproveitar a próxima prova. Nós temos iniciativas legislativas querendo fazer isso por 5 anos. É um absurdo. Nós temos que pensar, inclusive, em avançar na questão da limitação de quantas vezes o candidato pode fazer o exame de ordem, 10, 20, 30 vezes. Então, esses aprimoramentos, nós temos que pensar, talvez até pensar num aumento da nota na primeira fase. Bom, nós temos diferenças à parte. Nós temos uma posição parecida, tanto do candidato Manuel Caetano quanto do candidato Cássio no que toca a manutenção e aprimoramento do exame de ordem. Mas há uma diferença entre os dois. Ensino à distância. O candidato Cássio Telles é frontalmente contrário ao ensino à distância em qualquer característica. O candidato Manuel Caetano diz que não se voltará contra a tecnologia, que pode ser favorável. Gostaria de que, nesse ponto, o senhor falasse, candidato Manuel Caetano. Pois não, eu vou tomar a frase do meu prezado amigo, que disse que nós temos curso presencial que não tem a menor condição. Eu concordo absolutamente. Eu não sou contra curso presencial. Não sei se o meu colega é. Ele disse, vou repetir, há curso presencial que não tem a menor condição de funcionar. E eu não sou contra curso presencial. Eu sou contra curso de péssima qualidade. Curso que não tenha qualidade. E é possível que um curso presencial possa ter qualidade, como é possível que um curso à distância possa ter qualidade. O que eu repito é preciso controlar muito bem a qualidade. Se o advogado não tiver feito prática, se o advogado não tiver condições, não será habilitado a advogar pelo exame de ordem. Eu não vejo o menor problema nisso, eu queria só repetir. E vou dizer porque eu insisto. De péssima qualidade pode ser presencial ou à distância. E eu não estou preocupado quanto ao exame de ordem em que o candidato reprove. Ah, está aprovando, muita gente está sendo aprovado porque tira nota baixa. Eu estou preocupado, como professor há 38 anos, inclusive de prática no início, eu estou preocupado que seja feito um exame que possa avaliar bem quem pode advogar e quem não pode advogar. Eu não estou preocupado em aumentar o índice de reprovação dos bacharéis brasileiros, nem de diminuir. Eu estou preocupado com a qualidade que o exame de ordem precisa ter e um instrumento justo de avaliação dessa condição. Vamos adiante. Quem pergunta agora é o candidato Manuel Caetano. Eu só quero fazer uma observação em relação a essa menção da preocupação do exame de ordem em reprovar e criar reserva de mercado. Eu também não tenho nenhuma preocupação com criação de reserva de mercado, não é isso. Nós temos que entender que o advogado, ele tem que sair da faculdade, da universidade, extremamente preparado. Ele vai lidar com valores que são os mais caros do cidadão, que muitas vezes definem a vida do cidadão. Então eu também não estou aqui propondo que seja endurecido o exame de ordem para criar reserva de mercado. O que eu quero é um exame de ordem de qualidade. Muito bem. Candidato Manuel Caetano, a sua pergunta. Pois não. Nós temos falado que a OAB do Paraná precisa de uma oxigenação, precisa de alternância, precisa de renovação, porque o mundo todo passa por uma onda de renovação, o Brasil passa por um momento de renovação. E a nossa proposta é uma proposta que pensa na renovação. Por exemplo, para o Conselho Federal, dos 6 cargos, nós indicamos 3 homens e 3 mulheres. A chapa da situação, seguindo a sua tradição, inclusive de acordo com o voto que proferiu há pouco tempo no Conselho Federal, tem para o Conselho Federal 5 homens e 1 mulher. Uma outra questão que a gente analisa muito na OAB atual é o problema da transparência. Como o debate tem pouco tempo, eu não sei se terei oportunidade de mais uma pergunta, há uma questão relacionada à transparência que está incomodando muitos advogados paranaenses, e eu lamento ter que entrar nisso, mas é de interesse de todos os advogados. A subseção de Maringá tinha um prédio que atendia às necessidades do advogado, foi pensada na construção de um novo edifício, e o projeto arquitetônico deste novo edifício foi feito por uma arquiteta que é filha de um ex-presidente da subseção de Maringá, conselheiro, hoje membro da diretoria e candidato a conselheiro federal.
Questionado, a OAB não respondeu até agora, nem a OAB de Maringá, nem o Conselho Estadual do Paraná deu resposta a esta questão, e simplesmente o conselheiro, que não tinha nada com isso, porque ele é o pai da arquiteta, mas não foi ele que contratou, se preocupou em fazer uma nota dizendo que isso foi feito gratuitamente. Analisando o contrato, consta que era uma obrigação da construtora apresentar o projeto arquitetônico. E, além disso, o fato de ter sido feito gratuitamente não significa absolutamente nada. Muitos arquitetos gostariam de ter no seu acervo técnico, que lhe rende condições para bons contratos, um prédio como o prédio da OAB. Então, como a gente está falando de transparência e como é preciso que a gente aborde concretamente como vem sendo administrada a OAB do Paraná, eu pergunto ao meu prezado amigo Cássio o que ele tem a dizer aos advogados paranaenses diante deste fato que recentemente foi revelado. Bom, candidato Manuel, eu primeiramente com relação à alegada alternância e renovação. O candidato foi, durante muito tempo, foi integrante do Grupo 11 de Agosto. Aliás, foi conselheiro seccional comigo, nós compartilhamos um mandato de conselheiro na gestão do presidente Glombe. Depois o conselheiro foi conselheiro federal pela 11 de Agosto. Aliás, ontem o presidente Noronha me mostrava, conselheiro, uma foto da eleição passada, em 2015, que o senhor estava lá no Parque Barigui, abraçado com ele, com um adesivo igual esse aqui que eu estou usando, da 11 de agosto, né? Então, eu acho assim, essa proposta de algo novo que o senhor está apresentando, de renovação, de sempre os mesmos, né? O senhor integrou o grupo, então eu não vejo que o senhor seja uma renovação. Segundo lugar, a 11 de agosto, ela não pratica, o senhor sabe bem disso, não pratica a reeleição na presidência da nossa instituição. Nós sempre fazemos alternância. Eu sou realmente, pela primeira vez, candidato à presidência da nossa instituição e venho exatamente como uma proposta nova. Aliás, eu sou, na história da OAB, o segundo candidato do interior do Paraná em 86 anos de história que vem a disputar. Essa é uma renovação. Na nossa chapa, por outro lado, nós temos hoje 72% de novos conselheiros e novas conselheiras. 72% são pessoas que nunca exerceram funções de conselho, são pessoas que vieram de comissões, evidentemente, mas que têm uma oportunidade nova para estarem trabalhando. A minha candidata, a secretária adjunta, por exemplo, vem de uma comissão. Ela nunca trabalhou como conselheira e já vai passar a exercer as funções de diretora. Segundo aspecto, o senhor diz que na sua chapa tem mulheres, que o senhor pratica a igualdade. Na minha, eu também tenho 2 mulheres na diretoria e na Caixa de Assistência eu tenho 3 mulheres, o senhor tem 2, 3 mulheres nos cargos principais. Você está equivocado. Eu tenho Caixa de Assistência são 5 mulheres. Eu tenho 5, não, eu estou falando nos cargos principais de diretoria, secretário, presidente, secretário, vice-presidente, tesoureiro. Não é? E outra coisa, o senhor tem, no Paraná todo, o senhor tem, nas subseções, o senhor tem, se não me falha a memória, 1 ou 2 mulheres disputando pela chapa Algo Novo. Nós temos 14 mulheres disputando subseções, sendo que em Londrina, a maior subseção, Londrina, a candidata é uma mulher. O seu candidato lá é um homem. Em Maringá, a segunda maior subseção do Paraná, nós temos também uma candidata mulher. O seu candidato lá é homem. Então eu acho que a questão de igualdade de gênero, a sua chapa faz, a nossa chapa também faz. Evidentemente que em todos os níveis, em outros níveis, a verdade é que as mulheres têm sim total condição de participação. Terceiro aspecto, transparência. O senhor diz que não há transparência na Ordem dos Advogados do Brasil. Candidato, eu quando fui vice-presidente, iniciei um grande trabalho para aumentar os níveis de transparência. Quando eu cheguei lá, realmente o que existia, e isso era inclusive um modelo do Conselho Federal, haviam as demonstrações sintéticas. Nós colocamos todas as demonstrações detalhadas, as demonstrações financeiras detalhadas. O presidente Noronha, na sua gestão, aumentou ainda mais esse nível de transparência, né, preparando outros
outras formas, outros programas de transparência. Hoje nós temos, por exemplo, se o senhor acessar o portal de transparência, que eu acredito que o senhor deva ter acessado, né? Nós temos lá as demonstrações financeiras completas, nós temos os balancetes trimestrais, demonstração de fluxo de caixa, demonstração dos pareceres das auditorias externas, nós temos o orçamento detalhado, nós temos a execução orçamentária detalhada, o orçado e o realizado trimestral. Se o senhor for lá agora, o senhor vai ver o que foi feito no último trimestre. Nós temos cópia de todos os contratos que a Ordem realiza, né? Nós temos o relatório de compartilhamento das nossas anuidades, as certidões de regularidade fiscal, nós temos uma série de outras informações. É claro que nós precisamos melhorar algumas coisas, nós vamos melhorar ainda mais. Candidato, agora, a transparência, sim. Para que a gente possa dar andamento ao debate, rapidamente a questão de Maringá, da contratação de um escritório de arquitetura em que a arquiteta que fez o projeto é filha de um advogado lá da cidade. Maringá, a figura do ex-presidente Molina, atual vice-presidente, é uma figura conhecidíssima, inclusive sua. Sim, sim. Eu acho que você não tem nenhuma dúvida sobre a idoneidade do Molina, sobre a competência do Molina. Nenhuma. Você o conhece muito bem. Aliás, a advocacia paranaense, ela admira muito o Molina, porque é um sujeito muito dedicado à nossa instituição. Ele realmente, ontem eu até escrevi, ele é um abnegado. Ele sacrifica a sua vida particular, seu escritório, a sua família, está constantemente aqui em Curitiba, atuando como vice-presidente. A contratação da obra, o senhor disse que era um prédio muito bom. Acho que o senhor não conhecia bem aquele prédio lá, candidato. Não era um prédio muito bom, não. Aquele prédio já era um prédio de mais de 20 anos, era um prédio que não atendia, não estava à altura da dignidade da advocacia de Maringá. Então não era um prédio bom. Fazia-se sim necessária a reforma, uma nova construção, que está sendo feita no mesmo local, inclusive. No mesmo local. Nós economizamos com a contratação da arquiteta. Houve uma disposição de fornecer gratuitamente. Isso é um benefício para a advocacia. Nós não gastamos com isso. Nós poderíamos estar tendo que despender volumes considerável com relação ao projeto arquitetônico. E eu vejo que o fato de uma pessoa se dispor a fazer esse projeto, um projeto que foi analisado pela diretoria atual, um projeto que tem realmente todas as qualidades de um profissional que é capacitado para realizar isso, e um projeto que não foi cobrado da nossa instituição, é algo que a advocacia tem que comemorar. É a economia que nós estamos fazendo. Vamos adiante. Uma frase. O contrato prevê que a construtora apresentaria o projeto arquitetônico. Portanto, a OAB pagou para a construtora. Segundo, muitos arquitetos paranaenses que eu consultei, muitos, gostariam de ter no seu acervo técnico a construção, o projeto arquitetônico do prédio da OAB de Maringá. Isso, você sabe, Denian, os paranaenses sabem. Isto é uma vantagem muito grande para o profissional. Mark Souza, uma pergunta, a pergunta que você pensou aí do ouvinte para que os candidatos à presidência da OAB respondam. Vamos lá, Daniel, uma pergunta que se repete com muita frequência, aliás, grande participação dos ouvintes, chega até a ser surpreendente o interesse deles pela discussão interna da OAB. Vou pegar aqui a Alessandra Buiar, mas repito, é uma pergunta que vários ouvintes mandaram com o mesmo conteúdo. A gente tem visto agora o uso da advocacia, o uso da carteirinha rosa, como diz o Denian, para fazer reuniões políticas em celas onde estão apenados. Um exemplo claro é o candidato Haddad, candidato a presidente, que se usava do fato de ser advogado para ter acesso ao cliente Lula e não tem uma petição assinada em qualquer processo relacionado ao ex-presidente. Qual a posição da OAB do Paraná, já que acontece aqui, sobre esse assunto e se isso vai continuar ou não, se a OAB vai tomar alguma providência sobre isso? Bom, agora eu serei forçado a controlar o tempo pelo avançado da hora. 1 minuto e meio para cada um dos candidatos. Quem começa respondendo? Pode ser o Manuel Caetano, diga lá. Pode, eu não fujo do combate. As missões que me são entregues eu cumpro com muito prazer. Se é advogado nos autos, tem que exercer na plenitude os direitos do advogado. Eu não vejo problema nenhum em que qualquer advogado constituído nos autos exerça o direito fundamental de visitar o cliente. E eu acho que eu, como advogado de um cliente, tenho o dever de acompanhá-lo em todos os momentos. Quanto mais um advogado conversa com o seu cliente,
mais preparado ele fica para a defesa. Não se abandona um cliente quando ele mais precisa. Não se deixa um cliente sem diálogo para bem preparar a sua defesa. Então eu queria dizer apenas o seguinte, eu não fico em caso concreto, eu não comento caso concreto, meu querido Marco, porque o advogado e os juízes brasileiros precisam aprender que não é ético ficar falando na imprensa sobre os processos pendentes na justiça. Eu não comento processo pendente em que eu atuo, mas genericamente eu digo, os advogados têm sido muito maltratados, têm sido muito desrespeitados, e nós não podemos, mais uma vez, desrespeitar um advogado de quem quer que seja, que tenha procuração nos autos e seja impedido de falar com o seu cliente. Candidato Cássio Telles. Concordo, Manuel, que o advogado tem que atender, sim. Mas o advogado tem que atender as questões jurídicas. O advogado, quando exerce mandato, é para isso. E eu, assim, quero dizer que as prerrogativas, elas são defendidas exatamente nessa linha. Advogar para o cliente nas questões absolutamente técnicas. Eu realmente não concordo que o advogado use a sua prerrogativa para fazer outras coisas que não seja realmente conversar com o seu cliente sobre o processo. Ontem, nós vimos que realmente no Estadão saiu um relatório das visitas. O senhor compareceu para visitar o candidato Lula por mais de 100 vezes nos últimos 6 meses. O candidato a conselheiro federal Luiz Carlos Rocha, da sua chapa, também nos últimos 6 meses compareceu por mais de 100 vezes. E nós vemos, por exemplo, o advogado Cristiano Zanin, que é o advogado que faz a parte criminal, pelo menos é ele que escreve as petições, eu acompanhei pelo menos no processo que o senhor está atuando, que é ele que faz toda a elaboração das peças criminais, ele compareceu 31 vezes. Veja, eu não estou fazendo aqui nenhum juízo em relação ao que o senhor foi fazer lá nas mais de 100 vezes que esteve lá. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos liberdade para advogar, nós temos liberdade para atuar, mas evidentemente que essa liberdade ela tem um limite que é exatamente o exercício profissional. É assim que tem que ser. É simples, né? Depois de me acusarem de advogar, agora me acusam de advogar bem, de não abandonar o cliente. Agora querem postular contra o Estatuto da Ordem, limitando que um jornal faça isso, eu compreendo. Mas que um prezado colega com experiência venha fazer esse tipo de crítica, realmente os advogados paranaenses precisam ouvir bem isso. Está se postulando contra a advocacia do Paraná. Eu não estou criticando a sua atuação, então, candidato. Não estou criticando. O escritório do Zanin em São Paulo, o meu escritório do colega Rocha em Curitiba. Eu fui contratado, como sou por dezenas, centenas de advogados do Paraná e do Brasil, para acompanhar a causa aqui. Eu, como advogado, tenho o dever e cumpro de não abandonar o meu cliente. Encontro quase todos os dias que vou visitar lá colegas da 11 de agosto que visitam os seus clientes diariamente. Diariamente, eu encontro lá quase que diariamente. Então, meu caro Denian, meus queridos advogados do Paraná, a acusação que fazem contra mim é que eu não abandono o cliente, é que eu estou ao lado do cliente. E esse é o principal dever do advogado. Doutor Cássio, saiba os paranaenses eu não estou, que estão advogado candidato, responsável. De maneira alguma eu critiquei a sua atuação enquanto advogado. Eu deixei muito claro que o senhor, como advogado... Fui lá na condição de advogado. Candidato, eu posso responder? Claro. Eu nunca critiquei, eu apenas fiz uma leitura de uma informação que saiu ontem na imprensa. Aliás, essa informação, o senhor não contestou, o senhor contestou uma da Gazeta, mas a informação do Estadão fala claramente que o senhor compareceu lá como companheiro. O senhor não contestou isso. O Estadão pode dizer você não, Cássio. Então veja, você eu apenas estou transmitindo, eu não estou lhe criticando. Companheiro do cliente. Não estou lhe criticando. Tá bom. O senhor, como advogado, tem todo o direito de exercer a profissão da maneira que achar melhor. Muito obrigado. Muito bem. Vamos para as considerações finais. 1 minuto para cada candidato, para as suas despedidas. Candidato Cássio Telles, o tempo é seu para a sua fala final. Denian, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, quero agradecer novamente o meu adversário, o candidato Manuel Caetano. Eu acho que nós vamos ter realmente, no próximo dia 22, uma oportunidade democrática, uma oportunidade cívica de escolher os destinos da próxima gestão. Eu tenho um histórico de lutas e de realizações pelas prerrogativas profissionais. Eu, quando fui chamado para liderar o Grupo 11 de Agosto, não tive dúvida nenhuma, no primeiro momento, em já eleger o lema da minha gestão. Mais respeito, mais dignidade à advocacia brasileira. Percorri o Brasil inteiro fazendo anos.
fui a 24 estados, fui ao interior do Brasil, fui ao encontro da advocacia, atuei em iniciativas legislativas no Congresso Nacional que resultaram em melhorias da nossa profissão, atuei muito no projeto de criminalização da violação de prerrogativas, que hoje está pronto para votação na última fase na Câmara dos Deputados. Então eu quero que a advocacia enxergue em mim realmente alguém identificado com as prerrogativas profissionais. Candidato Manuel Caetano. O meu compromisso é com o advogado do Paraná, o compromisso da nossa chapa é com a advocacia do Paraná. O advogado, lamentavelmente, nunca se viu tão desrespeitado. Por onde eu passo, caminhei o Paraná inteiro, por onde eu passo eu digo que eu não preciso demonstrar, porque tem sempre 5, 6, 10, 20, 30 advogados que têm a sua própria experiência de desrespeito nas mais elementares prerrogativas. E é preciso atender o advogado de Nova Londrina, de Loanda, de Jacarezinho, de Rio Negro, de Piraquara. Não basta ir a Rio de Janeiro tirar fotografia com um advogado que merece ser defendido e foi ofendido e merece ser defendido para depois usar em campanha. Então os advogados do Paraná têm uma chance de uma alternativa séria. Tentaram impugnar nossa chapa, começaram a campanha nos ofendendo, mas nós vamos manter o nível e os paranaenses têm, os advogados, a oportunidade de alternância no poder. O poder que está aí está há mais de 40 anos. Quem diz que a renovação, como o meu caro candidato a presidente, está na OAB há mais de 23, 24 anos. Sai pai, entra filho. Sai membro do escritório, entra outro. A nossa proposta é a renovação e no dia 22 os advogados saberão como votar. Dia 22, vote 22. Um abraço aos advogados paranaenses. Quero agradecer muitíssimo a presença dos doutores Manuel Caetano Ferreira Filho e Cássio Teles, candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Paraná. A Jovem Pan é o único veículo de comunicação do Paraná a abrir um espaço dessa magnitude, um horário de liderança da audiência, num jornal estadual, para um debate com mais de 40 minutos de uma instituição que é uma instituição de classe. Tem a sua atuação que vai além dos interesses da advocacia, evidentemente que sim, mas nós abrimos aqui um debate porque o nosso compromisso é um compromisso, claro, com a informação, com a opinião, com a formação do ouvinte. Aos advogados que nos emprestam uma audiência gigantesca. Nós temos uma audiência de advogados aqui, Marcos Souza, que é muito superior, tenho certeza, a qualquer jornal do Paraná. E hoje o jornal foi feito para os advogados, mas sobretudo para o ouvinte comum, aquele que não é da advocacia. Ele percebeu, no tema do debate feito aqui, que se falou sobre ensino à distância e quantas famílias ou têm ou sonham em ter um filho advogado. Falamos aqui sobre ensino à distância. Falamos sobre o exame da ordem, que é uma perturbação para quem estuda direito, uma preocupação para aqueles que não conseguem ser aprovados e outra, um selo que nem sempre é de qualidade para aquele que vai advogar. Porque o exame da ordem, do jeito que é feito, me perdoem, mas o exame da ordem não disse se uma pessoa pode ou não pode advogar. A pessoa disse se passa ou não passa naquela provinha. Ser advogado não é aquilo ali. Então o exame da ordem precisará uma hora ou outra ser reformado. Não é possível. Há uma preocupação dos dois, e há uma posição comum, de ser contrários à proliferação de cursos de direito, o que tem o meu apoio. Não dá mais. Mas também é importante dizer que um curso de direito não forma advogados, forma bacharéis em direito. Não está lá para formar profissionais da advocacia. Está lá para formar pessoas que pensam o direito, que refletem o direito. Alguns terão o caminho da advocacia a seguir, outros não. Então nós precisamos entender que um debate como esse da OAB não é para advogados. É um debate para a sociedade. Vimos aqui, claro, temas que são próprios e internos da advocacia, como é o tema da transparência, mas foi um debate, tenho certeza, muito útil. Aqueles que vão votar no dia 22, o voto é obrigatório, mas sobretudo ao conjunto da nossa audiência. A audiência foi enorme, com enorme participação dos ouvintes com as perguntas, portanto quero agradecer muito a disposição do Cássio e do Manuel Caetano de estarem aqui, de se exporem a um debate que é público, que não é um debate... vai acontecer outra essa semana no Instituto dos Advogados. Quem é que estará lá? Os advogados. Aqui a conversa é diferente. É uma conversa para um público gigantesco, de um alcance superior a 300 mil pessoas por minuto.
Então nós temos um volume de audiência que é muito, muito superior ao que se possa imaginar. Então quero mais uma vez agradecer pela disposição e agradecer a todos os ouvintes que hoje nos emprestaram essa enorme audiência. Marcos Souza, valeu. Valeu, Dini, até amanhã. Terribas, estourei um pouquinho, tô perdoado, né? Não, tá tranquilo. Hoje, então tá ocasião super especial. Então tá bom, amanhã estamos de volta com o nosso jornal. Tchau.